O que está acontecendo na Venezuela é algo profético? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. A Venezuela, mesmo diante da perda da sua liderança política, como nós vimos, ela se mostra que não está isolada no cenário internacional. É isso que nós estamos vendo. O país continua mantendo relações comerciais, estratégicas com diversas nações, entre elas China, Rússia e Irã. Queridos, diante das eventuais tentativas de desvio ou rompimento das relações, vários países demonstraram disposição para se posicionar publicamente em defesa da Venezuela, seja por interesses geopolíticos, econômicos ou estratégicos. Deus sabe. Mas à luz das escrituras proféticas, os acontecimentos entre as nações não são aleatórios. Daniel e João contemplaram isso. Olha, séculos antes, um mundo dividido em blocos de poder e sustentados não apenas por exércitos, mas por economia, comércios e alianças estratégicas. Nós estamos vendo que a Venezuela parece estar ferida pela queda da sua liderança e pressionada por forças internas e externas. Mas algo tem que ser salientado. Ela não está sozinha entre as nações. Não, não está. Nos bastidores da história, alianças se levantam e acordos firmados no silêncio ganham voz no tempo determinado. China, Rússia, Irã e outros países não apenas mantêm relações comerciais com Caracas, mas representam poderes que desafiam a ordem estabelecida do Ocidente, formando, queridos, um eixo que está resistindo às sanções e às imposições de um único domínio global. Com tudo o que aconteceu na Venezuela, com todos os bloqueios impostos, ela continuou com as suas transações comerciais, provando algo, que o dólar não tem poder de impedir totalmente as relações comerciais como antigamente. Os aliados se mantiveram. Agora, você pode ver, quando as rotas comerciais são desviadas e as portas econômicas tentam ser fechadas, surge a voz que clama pela soberania das nações. Os países levantam não apenas por solidariedade, mas por interesse que transcende o que nós estamos vendo, o que os nossos olhos ingênuos estão vendo. Existem interesses ligados à energia, território, tecnologias, armas nucleares, influência e poder. Assim como nos antigos impérios descritos pelos profetas, os reinos se unem não por virtude, mas por conveniência, por interesse. E o mundo observa a formação de blocos que se opõem entre si. O verdadeiro nome não vou usar aqui, mas você já entende o verdadeiro nome. E este cenário se apresenta como antigamente. Nada é novo debaixo da terra. Nações levantarão contra nações, reino contra reinos. Mateus 24:7. A Venezuela torna-se símbolo de algo maior. O quê? Uma peça de tabuleiro nas nações. Quem é que está jogando? Onde forças invisíveis conduzem a acontecimentos visíveis. Mas nem todos conseguem decifrar o que está acontecendo. Esse clamor aí pela Venezuela não é apenas político. Não, não é. É um sinal de que o sistema mundial caminha para um tempo de confronto, onde alianças improváveis
se consolidam e o equilíbrio global se torna cada vez mais frágil. E o que a gente vê lá no final, no horizonte profético, crises regionais anunciam abalos globais. O que hoje parece restrito ali à América Latina pode amanhã repercutir entre os gigantes da Terra. Queridos, quando uma nação cai, outras tremem. E quando muitas se levantam em sua defesa, o mundo se aproxima de um ponto de mudança crucial. Olha, nada ocorre fora do controle da história e daquilo que foi programado pelo Eterno. Cada movimento que nós estamos vendo está revelando o cumprimento de uma profecia muito maior. Estamos vendo a pontinha do iceberg. A Venezuela, assim como outras nações estratégicas, ela é rica em recursos, politicamente estável, cercada por interesses externos, tudo sendo fabricado do jeito que tem que ser. China, Rússia, Irã e outros entram em cena não por afinidade ideológica. Ou melhor, qual é a afinidade ideológica que tem a China com o Irã ou a Rússia com a China? Mas, por vantagem estratégica, tudo isso acontece. Isso reflete exatamente o espírito de Daniel, alianças de conveniência. Tudo que Daniel viu na sua profecia continua ecoando até hoje. Daniel viu impérios sucessivos, culminando um reino dividido, representado pelos pés de ferro misturado com barro. O ferro simboliza a força sobre-humana, que força é essa? O barro, fragilidade humana, mistura-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Este símbolo, queridos irmãos, aponta para alianças instáveis, unidas por conveniência. A Venezuela se encaixa nesse quadro como uma nação pressionada, mas sustentada por potências externas, que não agem por compaixão. Ninguém tem compaixão daquele povo sofredor, mas pelos interesses estratégicos. Voltando lá para as Escrituras, assim como nos dias de Daniel, os reinos eles se apoiam mutuamente enquanto lhe convém. Essa é a verdade. João, em Apocalipse, ele vai falando, vê o mundo governado por um sistema global, onde o comércio é a arma de controle. Controle, para que ninguém pudesse comprar ou vender. E ele vai revelando ali duas bestas feras, uma que sobe do mar, a outra que sobe da terra, mas o ponto central de tudo não é apenas a adoração, mas a adoração será imposta pela condição que o mundo estará. Controle econômico. Ninguém pode comprar, ninguém pode vender. Esse é o auge dessa mensagem. Olha, sanções, bloqueios, redirecionamento de relações comerciais são o resultado moderno desse princípio. E o que nós estamos vendo? Uma estratégia que está sempre sendo usada. Quando uma nação é isolada economicamente, outras se levantam para sustentá-la. Não por justiça, jamais por justiça, mas para desafiar o sistema dominante em nome dos seus interesses. A gente lê lá em Apocalipse, a queda da Babilônia provoca lamentação, não por sua moral, não, mas por quê? Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Olha, isso revela que o comércio move os reinos. E quando o elo é ameaçado, muitos gritam. Não pela nação, mas pelo impacto que sua
queda causará no sistema inteiro. Praticamente o que nós estamos vendo agora, a Venezuela não é o fim, não. É um sinal grandioso. Assim como outras nações ao longo da história, ela representa uma fragilidade de governos humanos, a formação de blocos opostos e a aproximação de um mundo cada vez mais polarizado. É que se precisa agora de um novo mundo. Espero que você tenha entendido. Olha, os 10 reinos ainda não receberam o rei, mas receberão autoridade por uma hora. Isso aí é um texto fascinante que demonstra, sabe o quê? Poderes temporários, alianças rápidas, líderes que surgem, caem, enquanto o cenário final ele se prepara. Mas você já conhece o cenário final. Daniel revela a estrutura dos impérios, irmãos. Está tudo em Daniel. A estrutura, o esqueleto está ali. Aí, quando você chega em Apocalipse, que é o último livro, ele revela o colapso desse sistema, para onde ele irá. Quando vemos nações se levantando em defesa de outras, quando o comércio ele vai substituindo a diplomacia, as forças substituem o consenso, nós entendemos algo, que o palco está sendo montado. Olha, ainda não é o fim, mas é o quê? Prelúdios do fim. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo. É isso que nós temos que nos agarrar. O que nós estamos vendo atualmente são sanções econômicas, bloqueios comerciais, moedas digitais, controle financeiro global, porque isso é necessário para o pacote do sistema do fim. Nada é por acaso. Quando os países tentam isolar uma nação, outras se levantam para sustentá-la, não por justiça, mas para não enfraquecer o sistema dominante, meu querido amigo. A luta não é apenas política e estrutural, é principalmente espiritual. O mundo invisível agindo no mundo físico. Mesmo com todos os avisos da palavra de Deus, os reis mercadores choram. Eles não choram por arrependimento, não. Choram porque não podem mais fazer comércio. Isso revela o coração do sistema final: consumo, luxo, comércio, dependência global. Quando uma peça cai, todos sentem o impacto. Porque é um mundo criado pelo maligno. As nações caminham para se aliarem em bloco, mas no fim dos tempos, o medo, a insegurança mútua apontam para uma ideia que está registrada nas Escrituras. Os homens darão poder a um único governante. Blocos econômicos, alianças emergenciais, pactos militares rápidos, nada é duradouro, tudo é instável. E o mais impressionante que está escrito na palavra e ninguém vê: eles odiarão a mulher, apesar desse sistema fazer tudo o que está fazendo, será odiado. O próprio sistema se autodestrói para trazer o que eles chamam de um mundo novo, um novo horizonte, a reta final. Daniel nos mostrou, sim, como os impérios se levantam. Apocalipse nos revelou como eles caem. E nós estamos acompanhando. A Venezuela, assim como outras nações em crise, não é o centro da profecia, mas um sinal do caminho. O mundo caminha para a polarização externa, o colapso dos sistemas
e a revelação final do reino eterno, mas o reino e o domínio será dado ao povo santo do Altíssimo. Queridos irmãos, nada pode te abalar. Não vá por vista, não se entregue às paixões, mas vá para as Escrituras, porque está sendo revelado o sistema final. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com outros irmãos, deixe seu like, seu comentário, porque esse aí é o seu papel. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.